E chegou o momento da gente falar sobre um tema que cai, assim, em 8 em cada 10 provas objetivas de direito civil. Então eu peço a máxima atenção de vocês para o estudo do domicílio. Domicílio é o tema nosso desse momento. Para começar a aula sobre domicílio, vamos entender um conceito e saber também qual é a utilidade desse instituto previsto na parte geral do Código Civil, dos artigos, acompanhem comigo aí no seu VAD, 70 a 78. Então temos aí 9 artigos, 70 a 78, 9 artigos para tratar do domicílio, finalizando o livro das pessoas na parte geral do Código Civil. Vamos primeiro trabalhar um conceito. Como é que a doutrina conceitua este instituto do direito civil chamado de domicílio? Vamos lá. Domicílio tem a ver com a ideia de local, lugar, onde a pessoa, seja ela natural ou jurídica, pratica com habitualidade os atos da sua vida civil. É onde ela pratica com exclusividade? Já caiu em prova? Não. É onde ela pratica com habitualidade. Então, por exemplo, eu, Bruno, eu tenho domicílio em Belo Horizonte. Muitos que estão me assistindo também são mineiros e moram em BH, como eu. Beleza. O meu domicílio é Belo Horizonte. Ou seja, Belo Horizonte é o local em que eu estou com habitualidade. Onde habitualmente eu estou a fazer o quê? A praticar os atos da minha vida civil. Então, se eu pegar e analisar a maioria dos contratos que eu já celebrei na minha vida, vocês vão perceber que esses contratos, em sua grande parte, em sua grande maioria, foram celebrados aonde? Em Belo Horizonte. Onde eu tenho os meus imóveis? A maioria em Belo Horizonte. Onde eu sou sócio de sociedades empresárias? Em Belo Horizonte. Agora, alguma coisa me impede de, por exemplo, ter um apartamento no Rio de Janeiro? Não. De eu contratar em São Paulo? Não. De eu ter uma casa de praia no maravilhoso interior do Ceará? Litoral do Ceará? Não. Nada me impede. Mas o local em que eu estou com habitualidade praticando os atos da minha vida civil é, no meu caso, Belo Horizonte. Então, conceito de domicílio, local, lugar, onde a pessoa pratica com habitualidade e não com exclusividade, como eu disse, os atos da sua vida civil. Perfeito. Agora, se a gente quer aprender um instituto, nós temos que saber para que ele serve. Para que nós vamos estudar domicílio? Qual é a utilidade do estudo do domicílio no direito civil? Olha, o domicílio vai ter uma série de finalidades, tanto no âmbito do direito material, quanto no âmbito do direito processual. Então, no âmbito do direito material, eu posso lembrar algumas para vocês. Por exemplo, já estudamos a ausência. Quem vai ser o ausente? Conforme artigo 22 do Código Civil. Vamos lembrar? Ausente é aquele que se desaparece. É o sujeito que desaparece do seu domicílio, sem deixar notícias, sem deixar representante constituído. Então, será considerado ausente aquele sujeito que desaparece do seu domicílio, sem deixar notícias, sem deixar representante constituído. Quando eu falo de direito sucessório, de abertura da sucessão, o artigo 1784 vai nos lembrar que a sucessão será aberta no último domicílio do morto, do decujus. Então, a sucessão será aberta no domicílio, no último domicílio do decujus. Quando eu penso na habilitação para o casamento, nós temos que os nubentes, eles terão que se habilitar, apresentar a documentação, ser submetido à checagem de impedimentos. Aonde? No local em que eles são domiciliados. Quando eu penso no
pagamento no direito das obrigações, o artigo 327 vai nos recordar que o quê? Que o pagamento deve ser feito no domicílio de quem? Do devedor. Dívida quesível ou querable. A regra é que as dívidas devem ser pagas, portanto, repito, no domicílio do devedor. Dívida chamada de quesível ou querable. Então, apresentei aqui apenas algumas implicações ou utilidades ao longo da parte especial do Código Civil para o estudo do domicílio. Mas vale lembrar também que tanto o processo civil quanto o processo penal, eles vão se valer da regra, do instituto do domicílio para a definição de competências. Competência jurisdicional. Então, do âmbito de vista do processo, nós vamos ter que a definição do órgão judicante competente estará ligada à regra do domicílio. Obviamente que no processo civil, de forma muito mais forte do que no processo penal. No processo penal, a regra do domicílio do autor do crime, ela é absolutamente subsidiária. Já no processo civil, quando a gente trata de competência territorial, nós devemos lembrar que as ações devem ser propostas, vírgula, como regra, vírgula, no domicílio do réu. Todo mundo aprende isso quando estuda competência no processo civil, em especial competência territorial. Então, o domicílio, que é o lugar em que o sujeito se encontra com a habitualidade, praticando os atos da sua vida civil, ele tem finalidades tanto de direito material, quanto finalidades de direito processual, como nós acabamos de ver aqui com vocês, ok? Agora, um detalhe importante. Como é que a gente vai estudar domicílio, pensando, em especial vocês que estão aqui no Supremo, para provas de concurso? Vamos lá. Gente, o Código Civil, ele vai, nesses artigos que eu citei, 70 a 78, estabelecer uma série de regras a respeito do domicílio. E é interessante a gente observar que nós teremos uma regra geral, tanto para o domicílio da pessoa natural, quanto para o domicílio da pessoa jurídica. Nós vamos ter regras que complementam esta regra geral, adicionam possibilidades complementares no sentido de uma adição, e eu vou ter também as regras que excepcionam a regra geral. Esse é um jeito muito interessante de você estudar direito civil, já que a gente trabalha tanto a ideia aqui de raciocínio da matéria, de compreensão da matéria. Então, é importante que vocês saibam disso. Vários institutos do direito civil, eles se submetem a essa linguagem da existência de uma regra geral, da existência de regras que visam adicionar possibilidades, complementarem esta regra geral, e também a gente tem regras excepcionais, regras que excepcionam essa regra geral, perfeito? Exceções à regra geral. Esse é um jeito muito importante de sempre você estudar direito civil. Gravando qual é a regra geral. Refletindo sobre uma regra, se há ou não uma regra que complementa aquela regra geral. E por fim, se há regras que excepcionam, trazem exceções àquela regra geral. Se vocês pensarem desta forma, sem dúvida alguma, o raciocínio vai ficar muito mais fácil e não há decoreba alguma.
é um entendimento que vai lhe fazer, com toda a certeza do mundo, acertar várias questões em prova de concurso, especialmente em provas objetivas. Porque domicílio, gente, é um tema que você vai encontrar em provas objetivas. Eu não me lembro na minha história de concurso, que é longa, viu, de cair alguma questão de domicílio numa prova dissertativa ou de ser perguntado eventualmente numa prova oral. Domicílio é tema cobrado, via de regra, em provas objetivas. Fui claro? Então, o que nós vamos fazer agora com vocês? Visto o conceito e utilidade, passemos à análise das regras relativas ao domicílio da pessoa natural. Anote aí. Domicílio da pessoa natural. Bom, vamos lá. Nós temos, como eu disse, a regra geral sobre o domicílio da pessoa natural. Qual é esta regra geral? Aquela que está esculpida no artigo 70 do Código Civil. Esse artigo vai nos dizer que a pessoa natural terá como seu domicílio o local em que ela vier a fixar a sua residência. E uma residência com ânimo definitivo. O famoso animus manendi. A intenção de ali prevalecer. A intenção de ali se manter. Então, o local em que a pessoa estabelece a sua residência com ânimos definitivo, com ânimos manendi, será, como regra, o domicílio da pessoa natural. O meu, o seu, o nosso domicílio é exatamente o local em que a gente vier a escolher para estabelecer a nossa residência com ânimo definitivo. Está no artigo 70 que está na sua tela. O domicílio da PN, pessoa natural, é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Temos aqui, então, o que eu disse, a regra geral do artigo 70. Mas esta regra vai possuir outras que lhe são complementares e outras que lhe excepcionam. Então, vamos entender quais são as regras complementares e regras excepcionais a respeito do domicílio da pessoa natural. Vamos lá. Bom, primeiro, vamos trabalhar uma regra que tem caráter de regra complementar. Na verdade, mais de uma. Vamos lá. Complementando essa regra geral, nós temos, em primeiro lugar, o próprio artigo 71, o artigo seguinte, que vai falar da possibilidade do sujeito ter mais de uma residência, onde ele viva alternativamente. Então, eu posso ter um apartamento onde eu passo 2, 3 dias da semana no Rio de Janeiro e uma casa onde eu viva 3, 4 dias da semana em Belo Horizonte. É possível isso ou não é? Sim, eu trabalho lá e cá, não tem problema algum. Eu sou herdeiro, ou já me aposentei e moro cada dia da semana ou cada semana em um determinado lugar. De modo que eu não posso fixar com critério absoluto qual delas é minha residência. Eu resido em ambos os lugares. Nesse caso, é possível que ambos os lugares sejam considerados meu domicílio? Sim, na perspectiva do artigo 71, sem dúvida alguma, e ele sempre cai em prova. Se a pessoa tem diversas residências, onde ela alternadamente ela viva, nós vamos considerar domicílio dessa pessoa qualquer ou quaisquer dessas residências. Ah, Bruno, tem que escolher uma delas, não? Não. Não é que eu resida mais tempo, não? Não. Pode ser as duas? Pode. É o chamado domicílio múltiplo. Eu tenho mais de uma residência, onde eu vivo alternadamente, sem problema alguma,
ambas serem consideradas a minha residência, ok? Segunda regra complementar, aquela exposta no artigo 72, que vai falar para a gente sobre o famoso domicílio profissional. Hoje é extremamente comum que um profissional, especialmente profissionais liberais, médicos, dentistas, advogados e por aí vai, que eles exerçam a sua profissão em mais de um local. É comum. Às vezes o camarada é médico, ele atende em 3, 4 cidades diferentes daquela região em que ele atua. É extremamente comum essa situação hoje em dia. Tudo bem. Só que quando ele vai atender nesses locais, nessas cidades diferentes, ele se relaciona com seus clientes. Se for um médico, com seus pacientes. E é óbvio que podem acontecer situações nas quais, infelizmente, aconteça alguma hipótese de responsabilização daquele profissional liberal. Está até lá no artigo 14 do CDC, você deve se lembrar. Responsabilidade consumerista do profissional liberal. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O que o Código Civil fez? Ele pensou, olha, eu tenho que proteger as pessoas que mantiveram um determinado tipo de contato com esse profissional. Repetindo, o Código Civil pensou, como é que eu protejo pessoas que mantiverem relacionamento profissional com esse indivíduo? Resposta: entendendo que cada lugar que aquele indivíduo vier a trabalhar, cada lugar que aquele indivíduo vier a trabalhar, será considerado um domicílio profissional. Repetindo, o Código Civil criou a ideia de que todo lugar que aquele sujeito vier a trabalhar será considerado domicílio profissional daquele sujeito, vírgula, para as relações concernentes à profissão. Há que se ter uma pertinência temática. Para as relações concernentes ao exercício daquela profissão. Então, todos aqueles locais podem ser considerados com tranquilidade domicílio profissional daquele sujeito. É a regra, então, que está exposta nesse artigo que também cai bastante em prova, o 72. É também, olha o caráter complementar e não excludente, é também domicílio da pessoa natural. Quanto às relações concernentes à profissão, grifem isso, quanto às relações concernentes à profissão, o quê? O lugar onde essa profissão é exercida. O lugar em que essa profissão é exercida. Agora, se ela exercitar a profissão, como diz o parágrafo único, em lugares diversos, sem problema algum, cada um desses lugares continuará ou constituirá domicílio para as relações profissionais que lhes corresponderem, ok? Perfeito? Então esta é uma regra complementar à regra do artigo 70. Agora eu queria trabalhar algumas regrinhas que são exceções. Vamos lá. Quais são as regras que excepcionam o artigo 70? Que seriam regras excepcionais ao artigo 70. Vamos lá. Primeira regrinha excepcional. Aquela constante no artigo 73, que vai falar daquele sujeito que não tem residência. Vamos pensar num morador de rua, ok? Se o sujeito não tem residência, pelo 70 ele tem domicílio? Não, pelo 70 não, porque 70 falou, vai ter domicílio onde tiver residência. Tá bom, e se não tiver residência, como é que fica? Ah, a gente cria uma exceção. A gente cria uma ficção jurídica. Qual é esta ficção jurídica? Aquele sujeito que não tem uma
residência, ele terá sim um domicílio. Qual será esse domicílio? O lugar em que ele for encontrado. Então, se a gente observar a situação de um morador de rua, onde ele estiver, ali será considerado o seu domicílio para os fins de direito. Então, quem não tem residência pode ter domicílio? Sim. Escreva esta frase no seu caderno para você lembrar de raciocinar na hora da prova. Mesmo quem não tem residência terá, por uma ficção jurídica, um domicílio. Mesmo quem não tem residência terá, por uma ficção jurídica prevista no artigo 73, essa pessoa, esse sujeito, terá um domicílio, ok? Olha o que fala lá pra gente, o artigo 73. Ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual o lugar onde ela for encontrada, como acabamos de colocar para vocês. Beleza? Agora, uma segunda exceção bem interessante e que eu já perdi as contas de quantas vezes caiu em prova. Qual é? A exceção prevista no artigo 76. Essa cai toda hora, gente. Por quê? O 76 vai falar para a gente sobre o chamado domicílio necessário, também conhecido pelo nome de domicílio legal. 76. Domicílio necessário ou domicílio legal. Qual é a ideia que está por detrás desse artigo? A regra do 70 é liberdade. Eu tenho liberdade para definir onde será a minha residência e, consequentemente, definir onde será o meu domicílio. Então, todos nós, em tempos de paz, somos livres para escolher onde vamos viver. Ok? Todo mundo junto nisso? Ótimo. Mas para certas categorias de sujeitos, esta escolha, ela fica limitada. Vou repetir. Para certas categorias de sujeitos, esta escolha fica limitada. Por quê? Pela sua condição pessoal. Então, pela condição pessoal de um determinado sujeito, ele não poderá escolher livremente. A sua condição dita onde será o seu domicílio. Então, nós temos no artigo 76, 5 categorias de sujeito, gravem aí, 5 categorias de sujeitos que não podem livremente escolher o domicílio. A lei diz qual será esse domicílio. Então, esse domicílio é imposto pela lei. É um domicílio ex lege, decorre por força de lei, não havendo espaço para escolha livre do sujeito. Quais são essas 5 categorias? O incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Vamos repetir? Todo mundo junto? Repete comigo aí em casa. Boa. O incapaz, servidor público, militar, marítimo e o preso. Estas 5 categorias de sujeitos não podem escolher qual será o seu domicílio. O domicílio deles é imposto pela lei, é imposto ex lege. Perfeito? E aí o parágrafo único do 76 vai nos explicar onde será o domicílio de cada um desses sujeitos, já que é a lei que impõe. Olha lá, tem domicílio necessário, CAPT, o incapaz, servidor público, militar, marítimo e preso. Já gravamos, beleza, 5 sujeitos. Parágrafo único, domicílio de capaz, onde é? Do seu representante ou assistente. E o do servidor público? O lugar em que ele exerce permanentemente as suas funções. E o do militar? Onde ele servir. E se ele for da Marinha ou da Aeronáutica? A sede do comando a que ele estiver imediatamente subordinado. E a do marítimo, que é aquele que trabalha na marinha mercante, levando mercadorias pelo mundo afora de navio, onde o navio dele estiver matriculado. E o do preso, o lugar em que ele cumprir a sua sentença. Perfeito?
Então, incapaz, representante ou assistente. Servidor público, onde ele for lotado, onde ele exerce permanentemente suas funções. Militar, onde ele servir ou a sede do seu comando. Marítimo, onde o navio estiver matriculado. Então, ele pode ter uma casa no Rio de Janeiro, mas o navio está registrado, matriculado lá em Santos. E ele está viajando o mundo afora. Onde é o domicílio desse marítimo? Santos, onde o navio está matriculado. E o do preso, onde ele cumpria a sua sentença, o estabelecimento prisional em que ele cumprir a sua sentença. Então, é condenação criminal. Então, preso por alimentos, muda? Não. Preso temporariamente, muda? Não. É onde ele cumprir a sentença. Se é sentença penal condenatória que o condenou a uma pena privativa de liberdade. Este preso, sim, terá alteração da sua regra relativa ao domicílio, ok? Agora, um ponto importante. Muito cuidado, porque nós poderemos ter a alteração do domicílio por força de contrato. Então, anote aí. Eu posso ter o famoso domicílio de eleição. Ou seja, nos contratos que forem contratos escritos, eu posso ter, no âmbito desses contratos, repito, escritos, eu posso ter as partes estabelecendo uma cláusula específica que defina onde a obrigação oriunda daquele contrato será cumprida. Isso é o que fala o artigo 78. Então, anote, no âmbito de contratos escritos, é possível que as partes venham a definir qual será o domicílio de eleição, ou seja, o domicílio no qual elas cumprirão as suas obrigações. Então, eu posso celebrar um contrato com a Carolina e nós termos que a obrigação oriunda daquele contrato será cumprida em Campinas. Eu estou em Belo Horizonte, a Carolina está no Rio de Janeiro, mas o contrato será cumprido em Campinas. Isso é possível? Isso é perfeitamente possível e o artigo 78 traz esta possibilidade. Então, está na tela, domicílio de eleição. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes. Não confundam domicílio de eleição com foro de eleição. Foro de eleição é definição de competência territorial jurisdicional, ou seja, qual órgão vai julgar uma eventual demanda. As partes elegem o foro da comarca de Contagem para dirimir eventuais litígios oriundos desse contrato. Isso é questão processual, onde a demanda será ajuizada. Caráter processual. Não confundam foro de eleição com domicílio de eleição. Domicílio é cumprimento de obrigações, onde a obrigação vai ser paga, onde a obrigação será cumprida. Gravem isso, ok? Para acabar o estudo do domicílio, vamos analisar rapidamente o domicílio da pessoa jurídica, que está previsto, anotem aí, no artigo 75 do Código Civil. Esse artigo traz para a gente, então, o domicílio da PJ. E nós temos nos incisos 1, 2 e 3, onde é que os entes federados terão domicílio. Então, lá no 1 fala, a União terá para o seu domicílio o Distrito Federal. Os estados terão para o seu domicílio a sua capital. Os municípios terão para o seu domicílio o local em que vier a funcionar a administração municipal, a prefeitura. Ok, sem maiores dificuldades. Não cai nem em prova de estágio mais.
Agora o inciso 4 cai. Esse 75.4 que é verdadeiramente importante, porque ele vai tratar do domicílio das demais pessoas jurídicas. Ou seja, onde é que as demais pessoas jurídicas, aquelas que não são entes federados, diga-se de passagem, elas terão o seu domicílio. E aí, o inciso 4 traz uma regra. Qual é a regra? Olha, é uma regra alternativa. Por que uma regra alternativa? Porque ele fala, as demais pessoas jurídicas terão domicílio onde vier a funcionar a sua diretoria ou a sua administração. Ok? Então, onde funcionar a diretoria ou administração, vai ser o domicílio da PJ. Ou onde os seus atos constitutivos assim determinarem. Ou onde os seus atos constitutivos, um contrato social de uma sociedade empresária, o estatuto de uma associação, eles podem determinar o local em que aquela PJ terá domicílio. Então, posso pegar o contrato social do Supremo e está lá. Olha, o Supremo terá sua sede na cidade do Rio de Janeiro. Então, onde é o domicílio do Supremo, pessoa jurídica, como sociedade empresária que é? Rio de Janeiro. Por quê? Porque está no ato constitutivo, está no contrato social. Ah, mas o contrato social nada disse sobre a sede. Beleza. Onde funciona a diretoria ou administração do Supremo? Em Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte será o domicílio desta PJ chamada de Supremo. Entenderam essa ideia do inciso 4? Mas muito cuidado, porque o que cai em prova é isso aqui, ó. O que cai em prova são as regras excepcionais do 75, parágrafo 1º e 75, parágrafo 2º. O parágrafo 1º vai falar de uma pessoa jurídica que funciona em diversos lugares. Ela pode ter uma sede, mas pode ter filiais, franquias, espalhadas pelo Brasil inteiro. O que o parágrafo 1º vai nos falar? Que todos aqueles locais, todos eles, em que aquela pessoa jurídica vier a funcionar, todos eles serão considerados domicílio para os atos que lá forem praticados. Olha o parágrafo 1º. Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um desses estabelecimentos será considerado domicílio para os atos que nele forem praticados. Ótimo. Essa é a primeira exceção. Agora, a segunda é bem interessante também. Quando a pessoa jurídica tem a sua sede no estrangeiro, mas funciona no Brasil. Pode ser uma ONG, pode ser uma Big Tech, né, uma grande empresa de tecnologia, como a Meta, como o Google, como a Microsoft e tantas outras por aí, a OpenAI, que está muito na moda hoje em dia, né, a dona do ChatGPT. Gente, essas pessoas jurídicas que estão lá no estrangeiro, elas, se tiverem sede em qualquer lugar no Brasil, seja um escritório, uma filial, uma sede brasileira, o que seja, ali será considerado o seu domicílio, como nos diz o parágrafo 2º do 75. Se a administração ou diretoria tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica, no tocante às obrigações contraídas por cada uma de suas agências, o lugar do estabelecimento, cito no Brasil, a que ela corresponder. Então, se ela funciona no Brasil, ela tem domicílio no Brasil, ela vai ter que se submeter às leis brasileiras. Você, como juiz, promotor, defensor, delegado, seja a carreira que você escolher aí pela frente nos concursos públicos, vocês vão se deparar inevitavelmente com ações movidas por consumidores contra empresas estrangeiras. E onde que vocês vão mandar um ofício, citar? No local em que ela funcionar no Brasil, com base na regra de domicílio da pessoa jurídica estrangeira, plasmada no artigo 75, parágrafo 2º, que a gente acabou de ver. Então,
Eu queria que vocês dessem uma lida nos 70 a 78. As principais partes nós colocamos aqui agora nesse bloco para vocês, encerrando o estudo do domicílio.